estive fazendo algumas visitas e, em meio às nossas conversas, algo chamou bastante a minha atenção. E também um telefonema que eu dei para um pastor, amigo meu, conhecedor da história dessa igreja, ama essa igreja. Interessante que nessas visitas e nesse telefonema, uma expressão me chamou muita atenção. E eu comecei a procurar na palavra de Deus, o porquê que alguns irmãos, ou boa parte da nossa igreja, reconhece a nossa igreja como tal. E esse pastor também tem reconhecido no decorrer de toda a história desta igreja como sendo uma igreja abençoada. Alguns irmãos disseram: pastor, olha, a nossa igreja ela é uma igreja abençoada. O pastor do qual eu liguei disse em março: olha, a Igreja Batista Ebenezer, ela é uma igreja abençoada. Isso realmente, meus amados irmãos, falou profundamente ao meu coração no decorrer de toda a semana. E eu comecei a trazer à memória até mesmo o significado do nome da nossa igreja, Ebenezer. Até algumas pessoas cometem o erro de dizer Ebenezer, por aí, quando nós vamos falar: sou pastor da Igreja Batista Ebenezer, aquela que fica ali perto do restaurante da Dona Preta, por enquanto, daqui a alguns dias vai inverter, viu? Já está sendo invertida essa situação, As pessoas dizem Ebenezer, mas o nome da nossa igreja é Ebenezer. E esse significado se encontra, todos os irmãos sabem, lá em 1 Samuel, no capítulo 7, o verso 12, quando Deus realmente, após a vitória do seu povo, realmente Ele chamou a Samuel dizendo: olha, eu quero que você coloque uma pedra que realmente vai marcar a vida desse povo, e eu quero que você realmente transmita esta palavra, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Por que a Igreja Batista Ebenezer ela é uma igreja abençoada? A Igreja Batista Ebenezer é uma igreja abençoada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Por quê? A nossa igreja é composta de homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes que são imperfeitos. Nós não somos uma igreja perfeita, graças a Deus por isso. Estamos buscando a perfeição, nós estamos lutando para nós alcançarmos esse perfil de aprovação da parte do Senhor, para que nós alcancemos a perfeição como Jesus teve a perfeição na sua vida enquanto Ele esteve aqui na terra. Só para os irmãos entenderem o quanto nós precisamos de uma mudança, de uma transformação na nossa vida, é referente às nossas atitudes que nós tivemos essa semana. Quem ficou contrariado aí com alguma coisa? Quem murmurou essa semana a respeito de alguma coisa que você viu? Quem, por incrível que pareça, infelizmente ainda isso faz parte da nossa carnalidade, Quem não contou uma mentira essa semana? Não minta. Então isso são coisas do nosso velho homem, que nós precisamos deixar de lado, para que Deus atue na nossa vida de maneira sobrenatural. Mas isso não quer dizer, isso não vai trazer algo negativo para que nós não sejamos uma igreja abençoada. Somos imperfeitos, temos algumas coisas que precisam ser transformadas na nossa vida, do pastor ao irmão mais maduro da igreja. Todos nós precisamos ainda de uma transformação, precisamos ainda de uma lapidação da parte do Senhor. Mas isso não impede que nós não sejamos uma igreja abençoada. Somos uma igreja abençoada. Mas por que a Igreja Batista Ebenezer ela é uma igreja abençoada? Abra sua Bíblia em nome de Jesus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a essa igreja, uma igreja amada, uma igreja que enfrentou algumas dificuldades, mas não deixou de ser uma igreja abençoada e uma igreja abençoadora. Nessa manhã nós queremos realmente tirar algumas lições práticas deste texto, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, do verso 4 até o verso de número 6. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 4 até o verso de número 6, assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo,
Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. O apóstolo Paulo descreve no capítulo 1 da sua carta aos Coríntios algumas características dessa igreja que realmente demonstra, alicerça, uma igreja que quer ser abençoada, ou as características de uma igreja abençoada e que deseja abençoar as outras pessoas. Uma das coisas que mais me chama a atenção quando Deus chamou